Boa noite a todos. Vamos juntos nesta noite elevarmos os nossos pensamentos a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre, rogando para que nos sintamos unidos, dóceis às influenciações amorosas para nos entregarmos ao aprendizado, às reflexões. No Evangelho segundo o Espiritismo, quando Fenelon fala sobre o amor, ele nos alerta para não duvidarmos do poder do amor e as mudanças abençoadas que ele traz. Em parte do texto nós temos: não acrediteis na esterilidade e no endurecimento do coração humano, que cederá, mesmo de mau grado, ao verdadeiro amor. Este é um ímã a que ele não poderá resistir, e o seu contato vivifica e fecunda os germes desta virtude que estão latentes em vossos corações. A terra, morada de exílio e de provas, será então purificada por este fogo sagrado, e nela se praticarão a caridade, a humildade, a paciência, a abnegação, a resignação, o sacrifício, todas essas virtudes filhas do amor. Não vos canseis, pois, de escutar as palavras de João Evangelista. Sabeis que quando a doença e a velhice interrompem o curso de suas pregações, ele repetia apenas essas doces palavras: meus filhinhos, amai-vos uns aos outros. Queridos irmãos, utilizai com proveito essas lições. Sua prática é difícil, mas delas retira a alma imenso benefício. Crede-me, fazei o sublime esforço que vos peço. Amai-vos, e vereis muito em breve a terra modificada tornar-se um novo Eliseu, em que as almas dos justos virão gozar o merecido repouso. Termos em mente que só o amor nos ajudará a vivermos com proveito, a vencermos os desafios que se apresentam, na maioria das vezes, no lar. E Joana de Ângeles nos fala numa mensagem que consta do livro Liberta-te do Mal, de 2012, em que só o amor, o acolhimento daqueles que chegam, quer trazendo débitos maiores que se traduzem na lei de causa e efeito, quer apresentando certos desajustes na adaptação de uma encarnação de trabalhos específicos, todos reclamam e merecem lares em que o esforço do bom convívio deve reinar. Um ambiente que favoreça para que as potencialidades, os talentos se expressem. Que não se negue a essas crianças o conhecimento do Deus interno e a imortalidade da alma. E o texto da Joana de Ângeles chama-se Crianças de uma Nova Era. Indiscutivelmente, vive-se na Terra o momento da grande transição planetária, na qual as ocorrências dolorosas, os desastres coletivos, as tragédias do cotidiano, as contínuas ondas de violência e os descalabros de toda ordem chamam a atenção de todos, apresentando momentos terríveis de aflição e de sofrimentos. Os denominados sinais dos decantados fins dos tempos estão presentes na civilização odierna, convidando os seres humanos às reflexões profundas, impondo-lhes a necessidade de mudança para melhor no comportamento moral e emocional. Além das alterações que sucedem coletivamente na sociedade, outras mais sutis, no entanto, não menos preocupantes, estão presentes nesses dias, aguardando a atenção dos estudiosos, pais, psicólogos, educadores, sociólogos, religiosos e todas as pessoas interessadas na construção da sociedade feliz do futuro.
Acompanhando o inevitável processo das reencarnações, pode-se constatar facilmente a presença de uma nova geração de espíritos que se encontra no planeta em condições surpreendentes fora do habitual. Aqui encontram-se a fim de preparar a grande transição que vem tendo lugar lentamente, de modo a que o planeta mude de estágio evolutivo conforme a assertiva de Jesus na sua memorável mensagem no sermão profético, conforme a narrativa de Marcos, no capítulo 13, nos versículos de 1 a 32. Facilmente podem-se identificar esses espíritos que constituem a geração nova a que se refere Allan Kardec na Gênese, no item 29, no item 27 do capítulo 7º, elucidando as emigrações e imigrações programadas para que ocorra a grande e inevitável mudança de evolução. De igual maneira que os espíritos progridem, também os mundos, as suas moradas transitórias elevam-se, proporcionando os fatores mesológicos necessários ao seu desenvolvimento intelecto-moral. A lei de destruição, bem pouco compreendida pelos seres humanos, é o mecanismo de que se utiliza a divindade para a grande revolução que sempre ocorre, sendo através das alterações, às vezes dolorosas para as criaturas, o meio eficaz para que se operem as grandes transformações morais e espirituais. Observam-se no planeta terrestre, na atualidade, mais do que noutros períodos, os sinais próprios dos acontecimentos previstos, programados, especialmente no que diz respeito aos valores éticos e morais, as convulsões sísmicas, as mudanças que se produzem em muitos países com alterações profundas no seu arcabouço econômico e financeiro, assim como nas guerras que desencadeiam para manter o predomínio, dando lugar ao seu declínio. Enquanto isso ocorre, outros, os denominados emergentes, crescem e desenvolvem-se a fim de terem oportunidade de produzir novas culturas, nova civilização. Simultaneamente, a onda de loucura e obsessão que assola a Terra faz parte da transição planetária, quando os espíritos que tentam obstaculizar o processo evolutivo são removidos para outros planos, de modo que as dores sejam diminuídas e o tempo menos prolongado. O processo da evolução é inevitável e faz parte dos divinos planos a respeito da vida. Desde que criado simples e ignorante, o princípio espiritual evolui através das sucessivas reencarnações, adquirindo complexidades e conhecimentos que se expandem do íntimo, onde se encontra gravada a essência da qual procede Deus. Proporcionar, portanto, o desenvolvimento do Deus interno é o objetivo sublime dos renascimentos corporais, por ensejar as oportunidades de aplicação dos valores antes adormecidos na conquista da plenitude. É compreensível, portanto, que o ser angélico de hoje passou pela fieira dos renascimentos corporais, desde as fases mais primitivas até o estágio em que se encontra. Os atuais guias da humanidade estiveram nos primórdios da sua vida nas experiências primárias que lhes facultaram o desdobrar dos tesouros transcendentes da evolução. De igual maneira, aqueles que hoje transitam em dificuldades espirituais e morais, através do burilamento logrado nas experiências reencarnatórias, alcançarão também a elevada posição dos anjos tutelares atuais. Não foi
por outra razão que o mestre de Nazaré elucidou com ênfase que nenhuma das ovelhas que o pai lhe confiou se perderia, adindo oportunamente, porém, que ninguém entraria no reino dos céus sem pagar a dívida até o último centavo. De lá não sairás enquanto não pagares o último ceitil. É assim que está nos textos, né? À medida que o espírito evolve experiência, equívocos e êxitos, sendo convidado a reparar os erros e prosseguir na ação edificante. Então, esse é o processo evolutivo, do qual todos não nos furtaremos, porque se existe uma fatalidade como espíritos eternos que somos, é a perfectibilidade. Então, todos nós caminharemos adiante para essa perfectibilidade, queiramos ou não. Continuando o texto. A atualidade espiritual do planeta, na fase de transição, caracteriza-se por expressivo número daqueles que retornam, missionários do bem e da verdade, do conhecimento e da beleza, da tecnologia e da ciência, da fé religiosa e da caridade, a fim de apressarem o processo evolutivo, ao tempo em que outros, ainda aferrados ao mal, despedem-se da oportunidade, igualmente renascendo para terem a sua última chance no lar terrestre, que não tem sabido valorizar. Certamente que retornarão quando se recuperarem dos delitos praticados e da teimosia do orgulho e do egoísmo exacerbado, da soberba e das paixões primitivas, quais filhos pródigos de retorno ao regaço paterno. Não seja de estranhar-se que, de alguma maneira, nobres espíritos de outra esfera evolutiva igualmente estejam reencarnando-se na Terra, a fim de contribuir em favor do seu processo de regeneração. A grande maioria que está chegando chama atenção por características muito especiais, sendo que alguns deles apresentam-se com distúrbio de déficit de atenção, DDA, ou mesmo transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, TDAH, gerando situações perturbadoras na área da conduta. O fenômeno, porém, tem por objetivo convidar os estudiosos do comportamento e da educação a uma análise mais profunda a respeito da ocorrência. Há muitos especialistas, no entanto, que negam a possibilidade do TDAH, conservando o diagnóstico apenas na classificação DDA. Todavia, aprofundadas investigações demonstram que o TDAH tem origem nos intrincados mecanismos da hereditariedade, da convivência familiar, necessitando de cuidados especiais. Invariavelmente, tem-se aplicado nos pacientes infantis drogas denominadas como a da obediência, o que constitui grave responsabilidade pelos efeitos colaterais que podem ocasionar no seu futuro, especialmente a partir da adolescência. Ideal será uma cuidadosa análise e aplicação da moderna psicopedagogia, especialmente baseada no amor e na paciência, no diálogo e na convivência com os pais, de maneira a transmitir-se afetividade, respeito, carinho e segurança psicológica ao paciente infantil. Quando a criança se dê conta de que é amada e compreendida, novos estímulos contribuirão para a diminuição da desatenção e da hiperatividade, ajustando-as aos programas de ação edificante e de construção da sociedade feliz. Quando no sermão profético
narrado pelo evangelista Marcos. Jesus refere-se às grávidas e às que amamentarem nos dias terríveis do Senhor. Ele elucida gentilmente sobre as atuais ocorrências familiares, as dificuldades de convivência doméstica, os desafios educacionais no lar, os relacionamentos afetivos entre parceiros. Ao mesmo tempo, em relação aos problemas da radioatividade que possam ocorrer, conforme já tem sucedido, com a contaminação pelo estrôncio e outras substâncias destrutivas, que dão lugar ao surgimento de anomalias de vária ordem, culminando com os tormentos cancerígenos, especialmente leucêmicos. O momento é, portanto, muito grave, propondo reflexões e elevação de sentimentos, de modo a contribuir-se de maneira eficaz para que esse tormentoso período seja abreviado. Confiemos, então, percebendo as responsabilidades que cabem a cada um de nós nessa tarefa que nos é dada, nessa grande oportunidade que temos em mãos de estarmos atentos a esses todos, a esses tantos que chegam necessitados de encaminhamento, necessitados de ambientes que lhe propiciem o despertar de tudo aquilo que trazem em seus corações. Confiemos. Quantas almas não têm se debruçado nos caminhos da lei, que é de amor, de justiça, de caridade, para ajudar o homem a construir um mundo melhor que começa dentro de nós mesmos. Tenhamos uma noite de paz. Boa noite a todos. Nós trouxemos hoje do livro Estante da Vida, que é um livro de mensagens do Irmão X pela psicografia de Chico Xavier. E aqui ele traz no capítulo 40 um texto que chama Por que, Senhor? Ele nos retrata aqui um diálogo entre Nicodemos e Jesus. Então ele nos diz: E Nicodemos, o grande Nicodemos, os dias primeiros do Evangelho, passou a nos contar. Depois da aparição do Senhor aos 500 da Galiléia, certo dia ao entardecer, detive-me à beira do lago de suas pregações, rogando a ele, a Jesus, que me dissipasse as dúvidas. Ante os ensinamentos divinos, eu experimentava o entrechoque em torno das ideias de justiça e misericórdia, responsabilidade e perdão. De que maneira conciliar o bem e o mal? Como estabelecer a diferença entre o prêmio e o castigo? Atormentado perante as exigências da lei de que eu era intérprete, supliquei-lhe a palavra, e eis que de súbito o excelso benfeitor apareceu junto de mim. Prostrei-me na areia e Jesus, aproximando-se, tocou-me de leve a cabeça fatigada e inquiriu, e me perguntou: Nicodemos, o que pretendes de mim? Senhor, lhe expliquei, eu tenho o pensamento em fogo tentando discernir sobre retidão e delinquência, bondade e correção. Por que te banqueteastes com os pecadores, Por que fez ali uma refeição, uma ceia junto aos pecadores? E tantas vezes te referistes quase rudemente aos fariseus leais seguidores de Moisés? Acaso essas pessoas de vida impura, estão erradas e aquelas outras, os fariseus, que se mostram tão fiéis à lei? Vou repetir. Acaso estão certas as pessoas de vida impura e erradas aquelas outras que se mostram fiéis à lei? Ou seja, será que os pecadores com que Jesus ali teve um banquete estão corretas, estão errados os fariseus que são aparentemente tão seguidores às leis? Jesus respondeu com inflexão de brandura inesquecível:
Eu nunca disse que os pecadores estão no caminho justo, mas afirmei que não vim ao mundo socorrer os sãos, mas sim os enfermos. Quanto aos princípios de santidade, o que dizer dos bons que detestam os maus? O que dizer dos felizes que desprezam os infelizes? Se todos somos filhos de Deus, de que serve o tesouro enterrado ou o livro escondido no deserto? Então esse banquete a que ele se refere era o momento em que Jesus ali havia feito uma refeição com os publicanos, que eram coletores de impostos, que eram odiados ali pelos judeus, e então isso incomodou muita gente. Os próprios apóstolos, alguns se perguntaram por que Jesus estava ali almoçando com esses coletores de impostos, que eram considerados pecadores ali pelos sacerdotes. E Jesus dá um exemplo muito interessante de que ele estaria em qualquer lugar onde haviam pessoas necessitadas ali do amor, da palavra dele, onde qualquer oportunidade em que ele pudesse ensinar ali o evangelho, ali ele estaria, independente da condição social de quem quer que fosse. Tanto que ele fala, eu não vim para os sãos, mas eu vim para os doentes. Então, é uma lição muito interessante, muito rica, desse amor incondicional, desse amor que não tinha preconceito, mas, como foi dito, qualquer lugar onde havia ali alguém disposto a ouvir a palavra do Evangelho, onde ele pudesse esclarecer ali o Evangelho, levar o consolo, a esperança, despertar ali qualquer coração já sedento da palavra do Evangelho, ali ele estaria. Então, quando ele diz, o que dizer dos bons que detestam os maus? Ou seja, aquele que realmente é bom, que conquistou essa bondade, ele jamais detesta o mal. Pelo contrário, ele pode até não concordar, ele pode não ser conveniente com aquilo que alguém faça de mal, mas ele não detesta. Pelo contrário, ele não concorda, no entanto, ele pede a Deus, ele vibra, ele ajuda naquilo que for possível para que esse que está longe do caminho do bem, para que também ele se torne ali uma pessoa boa, né? Então, dentro desse conceito, é inadmissível que alguém que se diz eu sou uma pessoa que tem um coração puro, detestar ali uma outra pessoa. E nós ainda temos essa grande dificuldade, né, de gostarmos daqueles que gostam de nós, daqueles que compartilham os mesmos ideais, os mesmos pensamentos. Então, quando Jesus vem e diz, eu não vim para os sãos, mas eu vim para os doentes, esse amor ali que abrange a todas as pessoas, sobretudo aqueles que mais precisam de ajuda. Aquele exemplo que a gente repete do médico, que quando vai ali um doente num pronto-socorro, no hospital, o médico ele não combate o doente, ele não extermina o doente, ele combate o quê? A doença. Ele quer que se restabeleça a saúde, o equilíbrio orgânico. Então, da mesma maneira, Jesus ele jamais combate aquele que erra, ele não combate, poderíamos usar uma expressão, ele não combate o pecador, ele combate o pecado, né? Ele trata para que aquele homem, aquele espírito, ele volte ali, ele se reencontre, ele volte ali para o caminho do bem. E como ele diz, de que serve um tesouro enterrado ou um livro escondido no deserto? Ou seja, se alguém ali traz algo que possa ser compartilhado, que possa ajudar outro, né? Alguém que traga ali a inteligência, que traga ali a saúde, que traga ali a riqueza, de que vale isso, se isso às vezes é como um tesouro enterrado, que ninguém sabe, que ninguém usufrui daquilo? Ou de que vale um livro escondido no deserto? Às vezes a gente até não esconde, mas nós partilhamos para o nosso círculo mais próximo, para os nossos familiares, para aqueles que temos maiores afeições, né? Então é um convite para que dentro desse contexto, se temos ali pequenos tesouros, né, pequenas reservas que possam ser ali distribuídas, eu não estou falando aqui não necessariamente da questão material, mas as reservas ali de paciência, as reservas de compreensão, as reservas de silêncio, né, as reservas do olhar para o outro. Se temos essas pequenas reservas,
também nos cabe compartilhar com aqueles que a vida vai colocando ali no nosso caminho. E no outro momento, Nicodemos pergunta: Messias, né? Por que dispensastes tanta atenção a Zaqueu, o rico, a ponto de lhe compartilhares a mesa, sem visitar os lares pobres que lhe circundam, né, que estão ali em torno da moradia? Aqui é uma referência àquele episódio em que Jesus, numa das suas pregações, ele vê um homem pequeno, de baixa estatura, em cima de uma árvore. Imediatamente Jesus já reconhece ali que era Zaqueu, que era um publicano, que era um chefe ali dos cobradores de impostos, odiado também, né, por essa função, que eram impostos altíssimos. Enfim, era alguém que tinha ali, era um homem rico, porém já era ali um homem que trazia de uma maneira mais intensa esse desejo do Evangelho. Jesus já tocava profundamente ali o coração dele, a ponto dele se arriscar até, porque ele estava no meio ali em que ele podia ser muito hostilizado pela condição financeira dele, por ser detestado. No entanto, ele vence esse medo, ele sobe numa árvore porque, como ele era de baixa estatura, ele não teria condições de visualizar Jesus naquela multidão enorme que seguia Jesus já naquele momento. Então Jesus diz a ele: Zaqueu, desce, hoje estarei na sua casa. E de fato Jesus vai ali fazer a refeição na casa de Zaqueu, e muitos, né, estranhavam: poxa, por que Jesus foi na casa de um homem rico e não foi na casa de tantas pessoas pobres que moravam ali naquela região? Então Jesus diz: estive com a multidão desde as notícias iniciais do reino. Ou seja, desde o início das pregações, Jesus sempre esteve junto às multidões, sempre. Relativamente a Zaqueu, ele é um rico que deseja instruir-se. E furtar a lição, ou seja, negar a lição àqueles amigos a quem o mundo apelida de ávaros, né, de apegados ao dinheiro, é o mesmo que recusar um remédio a um doente. Então vejam que é interessante isso, a gente vê a atitude de Jesus ali, naquele momento, indo para a casa de uma pessoa rica, um coletor de impostos, e aquilo chocou muitas pessoas na época. E hoje também isso acontece. Às vezes a gente tem uma pessoa que ela faz uma série de coisas que são positivas, que são boas. No entanto, se essa pessoa faz alguma coisa que aos nossos olhos aquilo é condenável, nós imediatamente já julgamos, já rotulamos essa pessoa. Fico pensando como seria hoje isso acontecendo com Jesus. Ele, naquela multidão de tantas pessoas pobres, ele indo almoçar com uma pessoa rica, né? Na era do Facebook, das redes sociais, imagina as manchetes, né? Como que o Filho de Deus despreza os pobres, mas como ele mesmo diz, incontáveis momentos, na esmagadora maioria ali das vezes, ele estava com a multidão, ele estava com os mais simples. Mas é como foi dito no ponto anterior, qualquer oportunidade de aprendizado que Jesus poderia se valer, ele fez, independente ali da classe social, né? Mas é o exemplo de que esse acolhimento que ele tem para todos nós, e que desejamos ali, que buscamos de alguma maneira sermos ali pessoas melhores, que estamos tentando isso, né? E no outro momento, Nicodemos pergunta: e as meretrizes, Senhor, por que as defendestes? Jesus responde: Nicodemos, na hora do juízo divino, muitas dessas mesmas desventuradas, né, infelizes mulheres, que agora censuras, ressurgirão do lodo da angústia limpas e brilhantes, lavadas pelo pranto e pelo suor que derramaram, enquanto aparecerão pejados, né, cobertos de sombra e lama, aqueles homens que lhe prostituíram a existência, depois de lhes abusarem da confiança, lançando-as à condenação e enfermidade. Então julgamos ali tão intensamente também como ele, as meretrizes, as prostitutas, mas ele fala quantas dessas mulheres, depois do desencarne, elas podem ressurgir
limpas e brilhantes, lavadas pelo pranto e pelo suor. Ou seja, nós não sabemos a história que levou essas mulheres a viverem naquela vida, quais as angústias, quais as lutas, né? Alguns casos ali pela própria sobrevivência dos filhos, né? Outras não, né? A gente não está generalizando, mas enfim, nós desconhecemos ali a história de cada um. Enquanto ele fala que muitos ali aparecerão pejados, né, cheios de sombra, porque prostituíram a existência, abusaram dessas mulheres, levaram essas mulheres muitas vezes, alimentaram aquela condição, abusaram da confiança. Né? Então nós temos uma tendência, no caso, por exemplo, aqui que ele está falando das meretrizes, as prostitutas, a vermos somente o lado ali da mulher, mas esquecemos ali daqueles que usaram, que abusaram, que estimularam, que corromperam, que patrocinaram às vezes essas situações em que em quantos casos há mulheres que são muito mais vítimas ali do próprio desespero do que propriamente seja uma opção de vida, uma vida que daria de fato a elas alegria, felicidade. Não, muitas podem ali tomar esse caminho absolutamente pelo desprezo da família, pelo abandono de muitos, e que não encontraram nesse desespero a força necessária para não se enveredarem ali por esse caminho que se fala um caminho de vida fácil, mas quantas angústias, quantas tristezas, muitas dessas ali acabam acalentando. E Nicodemos ainda pergunta: Senhor, eu ouvi dizer que destes a Pedro o papel de condutor dos seus discípulos. Por quê? Não é ele, né? Não é Pedro, o colaborador que te negou 3 vezes? E nós sabemos que Pedro foi um dos discípulos mais fiéis a Jesus, mas Jesus diz a ele que ele negaria Jesus ali 3 vezes antes que o galo cantasse. E Pedro nunca acreditou, né, que ele pudesse fazer aquilo. Tanto que quando ali, depois de 3 vezes em que Pedro nega, né, por medo, por receio de ser preso, Pedro entra num choro convulsivo de um profundo remorso, de um profundo arrependimento por ter negado a Jesus. Mas o que é interessante é que a partir dali, por mais que isso tenha doído profundamente na alma dele, ele começa ali um trabalho de condução mesmo dos discípulos, um trabalho depois da morte de Jesus, ele é um divulgador incansável do Evangelho, ou seja, ele sente ali o erro, o arrependimento, mas ele não deixa que esse arrependimento se transforme num remorso que paralisa, que neutraliza. Ele vai ali então, então desse momento em que ele nega Jesus, ele passa a ser ali um dos mais fiéis. Tanto que Jesus responde, né, quando é perguntado por que, né, o Senhor, por que Jesus deu a Pedro o papel de condutor dos discípulos, se ele foi o homem que negou Jesus 3 vezes. Jesus diz, exatamente por isso, na dor do remorso, pelas próprias fraquezas, Simão Pedro, ganhará mais força para ser fiel. Mais do que os outros companheiros, ele sabe agora o quanto custa o sofrimento da deserção, do abandono. Então Pedro sentiu ali naquele momento o quanto custava abandonar ali a doutrina, abandonar o Cristo. Então, mas ele converte isso em um impulso, em uma alavanca que a partir dali faria dele um homem extremamente fiel, um extremamente dedicado, que ali ajudou demais na difusão do Evangelho após a morte do Cristo, levando ali, propagando, dando continuidade a tudo aquilo que ele tinha ouvido da boca de Jesus, mas sobretudo de todas as vibrações que ele havia sentido na presença do Mestre, e ele então tem esse trabalho dessa continuidade tão importante do Evangelho do Cristo. Nicodemos ainda pergunta: Mestre, e os ladrões do último dia? Por que te deixastes imolar entre 2 malfeitores? Por que assegurastes a um deles o ingresso no paraíso junto de ti? Quando Jesus fala ali por um dos ladrões, né, ainda hoje estarás comigo.
E Jesus diz: como pode julgar apressadamente a tragédia de criaturas cuja história não conheces desde o princípio? Quantas vezes nós julgamos alguém pelo que estamos vendo, pela nossa dedução, pela nossa percepção, mas não sabemos qual é a história dessa pessoa, qual foi a infância, quais as lutas que ela teve, quais as influências que ela teve. Jesus continua dizendo: eu não acoberto os que praticam o mal. No entanto, é preciso saber até que ponto alguém terá resistido a uma tentação e ao infortúnio para que se lhe meça o tamanho da falta. Então vemos alguém cometer uma atitude que é reprovável, mas até que ponto essa pessoa lutou, né? Quantas inúmeras situações ela pode ter resistido até aquele momento em que ela falhou. Então é muito fácil quando nós falamos: eu jamais faria isso, eu no lugar dessa pessoa não teria tomado aquela atitude, mas talvez aquela pessoa estivesse em condições tão extremas, tão difíceis, como foi dito, talvez até aquele momento ela tenha lutado tanto, e em algum momento ela cedeu, que para nós que não estamos ali, nós falamos: eu jamais faria isso. Ninguém garante. A gente fala isso porque há muitas situações na vida em que nós criticamos, pelas quais nós nunca passamos. Mas quando a gente passa por uma situação semelhante ou parecida, a gente fala: agora eu entendo o que aquela pessoa passa. Agora eu sei que dor é essa que me falavam, que às vezes a gente até fala: olha, eu imagino o que você está passando, mas tem situações que a gente não imagina. Como, por exemplo, a dor da perda de um filho. Se a gente nunca passou, a gente fala: olha, eu entendo, não é fácil, mas só quem passou por essa situação, ou por tantas outras que acontecem na vida, a hora que a gente passa, aí a gente pensa e fala: agora eu sei o que aquela pessoa falou aquele dia, né? Então, isso é uma dos aprendizados da dor. Ela nos ajuda também a sermos solidários, a termos empatia pelo outro, porque às vezes alguém fala alguma coisa e a gente fala: não é nada, né? Não é nada para nós, mas para aquela pessoa, aquilo que para nós não dói tanto, para o outro pode doer profundamente, porque é a experiência que ele está passando, né? Então, não subestimemos aí a dor do outro quando ele nos relata algo. Então Jesus diz a ele, né, nós não sabemos até que ponto a pessoa resistiu. E resumindo um pouco aí em função do tempo, há um outro momento, e Jesus fala em relação àquele ladrão que fala: olha, ele foi conduzido realmente a um mundo maior, mas para ser reeducado e atendido em suas necessidades de reerguimento e transformação. Então ele foi ali, esse espírito daquele ladrão bom, ele foi de fato, teve muito acolhimento ali, certamente, quando desencarnou, mas ele recomeçaria uma trajetória de aprendizados, de trabalho, né? Então não é simplesmente: olha, você vai estar no paraíso comigo e você vai ter uma vida angelical. Não, ele foi levado ali com todo o auxílio, porque despertou ali os bons sentimentos naqueles momentos finais em que ele é solidário a Jesus, mas então ele é reconduzido ao plano maior para ser reeducado, né, para ser auxiliado, mas ele teria sua luta individual, pessoal, de reconquistar ali gradativamente esse amor maior, que ele já estava ali pronto, né? A terra estava fertilizada, pronta para receber as sementes, que certamente a partir dali ele caminharia com mais segurança. E finalizando, Nicodemos pergunta: por que pedisses perdão ao Todo-Poderoso para os próprios carrascos, quando dependurado na cruz do martírio, inocentando os que te espancavam, né? Quando Jesus fala: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Jesus responde: eu não anulei a responsabilidade em tempo algum. Ou seja, todos aqueles que participaram, ou todos nós que não compreendemos ali a mensagem, que também perseguimos, prejudicamos, nós temos a nossa cota de responsabilidade. Mas o que ele diz ali, Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem, ele diz:
Com isso, eu não asseverei que os nossos adversários gratuitos estivessem fazendo o que deviam fazer, ou seja, Jesus diz, eu não disse que eles estavam certos de fazer aquilo. Eu esclareci tão somente que eles não sabiam o que estavam fazendo, e por isso mesmo eles se revelavam dignos da maior compaixão. Ou seja, como se Jesus falasse, são crianças espirituais, porque à medida em que eles fizeram tudo aquilo, eles estavam fazendo contra eles mesmos. Assim como às vezes a gente fala, poxa, eu estou fazendo isso que não é correto, eu estou prejudicando pessoas, Deus não está gostando. Não, nós estamos prejudicando a nós mesmos, né? É como se hoje Jesus falasse, Pai, perdoa essas crianças porque elas não sabem o que elas estão fazendo, né, para a própria vida, né? Dentro daquele conceito de que aqui a gente planta e a gente colhe. Mas uma vez mais Jesus dá esse exemplo de perdão. Havia, claro, naquele momento uma tristeza enorme, né, por muitos ali não perceberem a mensagem do amor, da fraternidade, mas vejam, há a tristeza de Jesus certamente naquele momento, mas mesmo numa situação extrema, de uma dor física também extrema, ele diz, Pai, perdoa-lhes. Então é uma lição de amor à humanidade, amor a cada um de nós, porque Jesus vê ali, por mais que nós tenhamos os nossos erros, ele nos perdoa. Então nós é que temos que conquistar esse perdão, né, através do trabalho. Então, o arrependimento é extremamente importante, mas ele precisa vir acompanhado do trabalho, da atitude, da reparação. A gente encerra por aqui em função do tempo, sempre gratos a Deus, a Jesus, e que Deus ilumine a todos nós, a todas as famílias da terra, a todos os que sofrem do corpo e da alma, a todos os obsessores e obsediados. Pai nosso que estais nos céus, que está em toda parte, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade soberana, justa, na terra como ela é feita em todo o universo. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje e perdoa as nossas dívidas, assim como devemos perdoar a todos aqueles que nos têm ofendido. Não deixe, Pai, cairmos em tentações e novos erros, mas livra-nos de todos os males. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Uma boa noite para todos nós.